Fala pessoal, tudo bem? Agora você vai entender por que a ministra Rosa Weber disse que eles estão com tanta pressa, ou no vocabulário técnico deles, com tanta celeridade em julgar os processos de Jair Bolsonaro antes da sua eleição, tá? Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero dizer para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda, porque aí você vai poder receber os comunicados de todos os vídeos novos que eu lanço, todos os dias, às 8 horas da manhã, precisamente, sábado, domingos e feriados, tá bom? Galera, após a posse, todos os processos contra Bolsonaro no STF serão deliberadamente suspensos, porque é uma prerrogativa do presidente da República, tá? Agora a gente entende então o motivo de tanta pressa para julgar esses processos antes, porque eu mostrei uma matéria para vocês aqui exclusiva, que até o meu amigo Diego Rox lá compartilhou, mostrando que a ministra Rosa Weber trouxe à tona lá no domingo, depois que terminaram as eleições, ninguém percebeu isso, mas ela falou que o STF vai decidir se Bolsonaro, sendo réu, vai poder assumir a presidência. Engraçado que eles estavam querendo fazer um presidiário poder assumir a presidência. Imagina Bolsonaro sendo réu, não vai poder, mas tudo bem. Vamos lá. E não é réu de crime de corrupção, não. É réu de um crime ali de injúria e de incitação ao estupro, uma coisa absurda, porque ele estava defendendo a mulher contra o estuprador e aí... ao defender a mulher e tentar prender um estuprador menor de idade, ele foi acusado de estar fazendo apologia ao estupro. Uma coisa completamente insana, assim, kafkiana. Para você que conhece a obra do Franz Kafka, principalmente o seu livro O Processo, você vai entender como é que você entra num processo sem saber nem o porquê dentro desse mundo jurídico maluco aí que a gente vive. Mas é isso aí, pessoal. Olha só. Jair Bolsonaro é réu em 2 processos no STF. Como eu disse, um por incitação ao crime de estupro, o outro por injúria. O relator do processo é o ministro Luiz Fux, graças a Deus que é ele, porque é um ministro muito sensato, a gente sente um pouquinho até de segurança nesse fato dele ser o relator desse processo. É uma ação penal aberta depois de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República e também da Maria do Rosário, que é nesse caso, a ofendida ali na situação, né? Já existe uma grande tensão ali da Raquel Lodge, da sua equipe. Saiu uma matéria no Antagonista, depois eu vou mostrar para vocês, porque ela tá com medo, obviamente, de não ser reconduzida ao cargo, já que ela ofereceu algumas denúncias contra o Bolsonaro, então já sentiu que ela não vai ser reconduzida ao cargo, né? E aí eles estão com medo de que seja conduzido alguém do Ministério Público Militar, o que eu acho que não vai acontecer não, tá? Segundo a Constituição brasileira, o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Então, quando Bolsonaro for empossado, ele vai estar imune a qualquer tipo de processo desses aí, tá? A processos dessa natureza, processos que são anteriores ao mandato, só vão ser julgados após o término do seu período ali como presidente, tá? Só que aí é o seguinte, tem uma mestre em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, Vera Chemin. Ela diz que a lei da ficha limpa não contempla crimes de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo é aquele que a pena é de 2 anos para menos, né? Menos de 2 anos. Então, galera, esse crime de incitação ao estupro e de injúria é considerado um crime de menor potencial ofensivo, segundo a Vera Chemin. Então, a ficha limpa não se aplica nesses casos. Ou seja, isso não sujaria a ficha de alguém, não o atrapalharia de tomar posse, mesmo sendo réu desse tipo de crime, já que são crimes de menor potencial ofensivo. Já o Pier Paolo Bottini, que é da USP, ele diz que não há tempo hábil também para fazer esse julgamento, porque a gente está em novembro e Jair Bolsonaro toma posse dia 1º de janeiro de 2019. Falta muito pouco tempo, tem 2 meses para julgar isso tudo. Então, segundo ele, não dá tempo, tá? Mas tem alguns que dizem que dá tempo. É lógico que aquela galera que não gosta de Jair Bolsonaro vai dizer que dá muito tempo, tranquilo. Mas eu quero passar por algumas notícias aqui com vocês para a gente poder analisar com mais cautela e ter fundamentação aqui no argumento que eu estou trazendo. Vamos dar uma olhadinha aqui nas matérias? Então olha só, aqui tem matéria do consultor jurídico, que é a mesma matéria que eu citei naquele meu outro vídeo sobre esse caso. O STF analisará se Bolsonaro, sendo réu,
pode assumir presidência, diz a ministra Rosa Weber, que está lá no TSE. E aqui, ó, sobre as ações que pedem cassação de registro de chapas, Rosa Weber afirmou que todos os julgamentos são absolutamente prioridade para o Tribunal Superior Eleitoral, que de forma absolutamente célere observa o devido processo legal e, ao tempo necessário, responde às controvérsias que lhe são postas. Então aqui a gente entendeu o motivo da pressa de julgar essas duas ações contra Jair Bolsonaro. Então tá a matéria aqui da BBC News também, ó. Bolsonaro presidente, processos no STF serão suspensos após a posse. Toda aquela tese ali que eu trouxe para vocês, tá? Bolsonaro é réu em 2 processos no STF. Constituição estabelece que o processo só terá continuidade depois do fim do seu mandato, caso processos não sejam concluídos quando assuma a presidência, tá? Segundo Ricardo Moraes, da Reuters. Matéria aqui do UOL, eleições 2018, após posse presidencial, processos contra Bolsonaro no STF serão suspensos. Aí tem uma imagem da discussão de Bolsonaro com a deputada Maria do Rosário, e para quem assistiu o vídeo na sua completude, percebeu que o Bolsonaro estava dando uma entrevista pedindo a redução da maioridade penal para conseguir prender o Champinha, um estuprador e assassino que não foi preso porque era menor de idade, né, por estupro e assassinato. E aí a Maria do Rosário interrompeu a entrevista e o chamou de estuprador, e ele falou: eu não vou te estuprar porque você não merece. Então ele disse que ela não merecia ser estuprada, né? E aí foi acusado de estar incitando o estupro, né? Imagina se ele tivesse falado que ela merecia ser estuprada. Ele ia ser acusado de quê? Muito estranho, né? Então aqui, Terra, após posse presidencial, processos contra Bolsonaro no STF serão suspensos quando assumir a presidência. Candidato eleito pelo PSL e alvo de 2 ações penais no Supremo terá ações interrompidas. Ele é acusado de incitação ao crime de estupro e injúria por ter dito que não estupraria a deputada Maria do Rosário porque ela não merecia, tá? Depois de ter sido chamado de estuprador. Raquel Dodge denuncia Bolsonaro por racismo, matéria do antagonista. A Procuradora-Geral da República denunciou já Bolsonaro hoje ao STF por racismo. Aquela questão, né, dos quilombolas e tal, né? Foi a palestra que ele deu lá na Hebraica do Rio e tal. Então Raquel Dodge já tinha oferecido denúncia com relação a essa questão do racismo. E aqui, tensão na PGR com o eventual governo de Bolsonaro. A equipe de Raquel Dodge está tensa com o eventual governo de Bolsonaro, diz Guilherme Amado no Globo. Raquel já comentou com pessoas próximas que sabe serem nulas suas chances de uma recondução ao cargo de Procuradora-Geral da República com a eleição de Bolsonaro, que foi denunciado por ela ao Supremo Tribunal Federal por racismo. O temor é que Bolsonaro, se eleito, nomeie um integrante do Ministério Público Militar como PGR. Eu acho que não, eu acho que ele vai nomear alguém da Lava Jato para a Procuradoria-Geral da República, tá? Inclusive, se é que Bolsonaro tem acesso aos meus vídeos, eu quero dar uma dica aqui pro Bolsonaro de um cara que daria um excelente Procurador-Geral da República, que é o meu amigo do Ministério Público Federal, Valmor Moreira, tá bom? Se você quiser uma indicação minha, claro que eu não sou uma fonte tão validada quanto outras, mas eu quero aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo Valmor, do MPF, que tá lá em Santa Catarina ali fazendo um excelente trabalho. Galera, é isso, a situação é essa. Eles estão correndo para terminar esse processo contra Bolsonaro antes dele ser eleito, porque se ele for eleito, o processo vai completamente ser suspenso, tá? O que você acha dessa situação toda aí? Acha que ele vai ser condenado antes de tomar posse ou não dá tempo? Deixe sua opinião nos comentários, examine todas as coisas, retenha o que é bom, deixe um forte abraço a vocês e peço a vocês para clicar no sininho das notificações para receber os avisos e também clicar no like, que ajuda muito a divulgar o vídeo, tá bom, galera? Forte abraço aí, fiquem com Deus. Aqui embaixo tem um link para você cadastrar o seu e-mail na minha newsletter, que lá você vai ter conteúdo exclusivo, inclusive saber em primeira mão quando eu vou abrir novas turmas do meu curso Manual da Resistência. Galera, tenha um excelente sábado, um ótimo final de semana, um ótimo restante de feriado aí. Fiquem com Deus aí, forte abraço, valeu!